Hey, good girls! Com que perfume vocês estão? Eu sou Chanel Yel e hoje estou com... Não vou contar agora com qual estou, porque senão vai perder o contexto do vídeo aqui, eu vou contar, né, um perfume, que é este que eu estou usando hoje, que fez com que eu fosse confundida com Sugar Mummy. Isso, Sugar Mummy nada mais é que a versão feminina de Sugar Daddy. É aquela pessoa que se relaciona com alguém mais jovem e há uma relação de interesse do mais jovem em relação ao mais velho, uma relação às vezes financeira, enfim, não sou contra esse tipo de relacionamento. Eu acho que aí os dois lados podem se beneficiar disso, não estou aqui fazendo um julgamento de valor. A questão é, eu fui confundida com algo que eu não sou, entendeu? E isso ocorreu, eu coloquei assim na minha cabeça que o gatilho foi um perfume. Mas lógico, aqui é um canal que a gente gosta de falar de perfume, pode ter sido, né, viagem da minha cabeça, que a culpa é do perfume. Mas enfim, aí você vai dizer, nossa, deve ter sido um Chanel número 5, né? Um Giorgio Beverly Hills, um Florata Gold, né? Qual outro que as pessoas consideram como perfume boomer, né? O que é um perfume boomer? Aquele perfume das pessoas agraciadas pelo tempo de vida mais longo aqui no planeta Terra, se é que vocês me entendem, aqueles perfumes mais Paloma Picasso, né? Esses perfumes que da década de 90, 80, não foram perfumes desse tipo, ao contrário, o perfume foi um perfume até considerado jovial, baladeiro, se é que você me entende, e é aí que mora o perigo. E eu já vou contar qual é esse perfume, mas ocorreu nesse dia que eu estava indo para... Como você eu já contei em alguns vídeos aqui, que eu moro em São Paulo, eu moro em Campinas. Eu sonho em voltar para São Paulo, eu moro em Campinas, mas eu tô sempre indo para São Paulo, que é a cidade onde eu nasci e fui criada. E um desses dias que eu estava indo para lá, eu peguei um ônibus, que eu gosto de ir de ônibus e andar a pé e de metrô por lá. Aí eu peguei um ônibus, eu estava já pegando na estação do metrô e um menino, um jovem, de uns 30, entre 30 e 35 anos, na estação, esperando o metrô, me olhando. E eu olhei e falei, nossa, né? Mas aí é que a gente coloca, né? A gente aprende com o tempo, porque eu já fui muito vítima, né? Desse tipo de impulsividade. Um menino que realmente, na minha juventude, poderia fazer um estrago na minha vida. Como muitas vezes já aconteceu. Mas eu olhei e falei, nossa, com a camiseta do David Bowie, assim, despojado, mas bem vestido, uns olhinhos claros, pele branquinha, moreninho e tal, de cabelo. E eu puxei, né? Ele olhava, eu, nossa, tal. Aí entrei no metrô e ele... eu fui num cantinho, assim, o metrô não estava muito cheio, não era um horário de pico. Aí fui num canto assim, aí ele chegou perto, no mesmo canto que eu fui, e perguntou: sabe onde é que a Paulista, onde eu tenho que descer para ir na Paulista? Eu falei: olha, se você for mais para o fim da Paulista, desce na Estação Paraíso. Se você for mais para o começo da Paulista, perto da Consolação, você desce na Estação Paulista Pernambucanas. Só que aí você tem que fazer conexão com a Estação da Luz. Então você desce na Luz, expliquei para ele. E eu ia descer na Luz também, porque a minha intenção é fazer conexão com a linha amarela também, que é a mesma que faz conexão com a Paulista, só que eu ia na Oscar Freire. E aí ele falou: ah, então eu vou descer na Luz então, para fazer conexão. Isso, tá. Aí ele: você também vai descer na Estação da Luz? Você também vai para o Paulista? Eu falei, não. E eu ia descer na Luz, porque a Luz faz conexão. Eu não ia para Paulista, mas eu ia para Oscar Freire, que é a mesma linha amarela que tem que pegar. A partir da Luz. Aí eu falei, não.
Não, não, vou descer antes, eu vou descer depois, um pouco depois, vou descer na São Bento. Eu falei, qualquer coisa eu deixo na São Bento, né? Que é uma depois da Luz. Aí, porque eu já comecei a desconfiar. Eu falei, alguma coisa não está encaixando aí, né? Porque um menino lindo vem, né, jogar conversinha com uma mulher já, né, de, com mais de 50 anos, alguma coisa a gente desconfia, né? E aí é o momento que a gente põe a nossa razão à frente da emoção, né? Aí ele falou, poxa, mas seu perfume combina mais com Paulista do que com Estação São Bento. Desculpa perguntar, posso chamar de você? Você se importa? Se importa que eu não te chame de senhora? Porque qual que é o seu perfume? Aí eu falei lá para ele, na verdade eu estava com um contratipo, eu falei o real mesmo, como se fosse o verdadeiro, para não encher muito conversinha. Aí eu falei, obrigada. Aí ele falou assim, desculpa, posso chamar de você? Porque você não tem jeito de senhora, você tem um jeito tão jovial. Daí eu falei, agora denunciou, né? Quando começa a falar que a gente, né? Ou seja, se ele me achasse realmente jovem, não estaria questionando ou perguntando se poderia me chamar. Então, aí que está a contradição da história que a gente já começa a desconfiar, né? Tá querendo mexer com o meu ego, tá querendo. Aí a gente começa a perceber quando a pessoa já é manipuladora, enfim, um monte de coisas que a gente vai aprendendo com a vida, né? Uma pessoa mais velha normalmente é muito bajulada por esse lado, né? Ai, você parece, você é jovem, você tem um espírito jovem. É uma forma de bajular alguém que você está com algum interesse. Aí eu já sacando tudo, ele desceu lá na Estação da Luz, ainda bem. Acho que ia para Paulista mesmo. Eu não acho que ele seria uma pessoa assim, sabe? Mau caráter, nada disso. Mas com algum interesse ele estava, sabe? Ganhar um café, ganhar um almoço. E é isso aí. Então aí o que que eu fiz? Eu esperei, desci lá na Estação São Bento. Depois acabei ficando lá mesmo, fui no Café Girondino, que é um outro café que tem por lá. Eu, quando vou para São Paulo, eu fico assim, né? Batendo perna. E aí, bom, essa foi a história. Mas que perfume era esse? Um perfume que, na verdade, eu não estava com ele, eu estava com o contratipo dele, que é esse aqui. O Miss Dream, que é o contratipo do Good Girl, tradicional. Que eu não tenho o Good Girl mesmo, né? Gostaria de ter, não vou dizer que não. Não acho um perfume que já cansou o olfato, parari parará. Não acho que é um perfume que todo mundo usa, que você sente em toda a esquina. Não sei, eu não sei se é aqui ou nos lugares que eu frequento. A gente sente, mas não. E é um perfume que eu gosto muito. E esse aqui, eu não acho ele melhor que o original. Eu prefiro o original, porque eu acho esse aqui bem mais frutado, né? Esse Miss Dream, ele é bem mais é o da La Rive, né? A versão La Rive do Good Girl, ele é bem mais frutado. Ele tem a amêndoa, né? Também tem aquele aquele jasmim, principalmente a questão do cacau, né? Que ele tem também, aquela baunilha, o sândalo. Aliás, eu acho que esse aqui nem tem cacau. Deixa eu só confirmar aqui. Não, ele não tem, ele tem nota de leite, que passa esse aspecto, pelo menos no Fragrantica não está descrita a nota de cacau, mas a gente sente assim, sabe? Essa pegadinha mais lactônica. Ele tem também a rosa que tem no Good Girl, a groselha preta, que aí ele já começa a ficar o lado mais frutado dele. Ele tem muito cassis e groselha preta. Então, o lado frutado dele é muito mais pronunciado do que no próprio Good Girl. Porque o Good Girl, por que que eu gosto mais do original?
porque ele é um perfume que ele é, ele é aquele especiado quente, sabe? Tem canela, se eu não me engano. Que mais que ele tem? O Good Girl mesmo. Ele tem, além da nota de café. Esse também tem a nota de café, né? Esse Miss Dream, que aliás é um frasco lindíssimo. Mas ele é todo mais construído na fruta. O doce dele é bem mais frutado, até eu acho que agrada muito algumas pessoas por causa do nosso clima, infelizmente, né? No meu caso, infelizmente, para muitos, felizmente, quem gosta do calor, né? Ele combina mais com o nosso clima. Não tem dúvida de que esse ele é menos forte. Não que ele não seja forte, e também não dá para usar assim no calorão, não. Mas ele, como aqui no Brasil nunca faz frio, ele combina. E eu achei que ele combinaria muito bem para essa viagem, porque ele não tem assim também muita uma projeção absurda, numa fixação. É um La Rive, né? O La Rive são contratipos que eles são conhecidos por ter um caráter que suaviza mais fragrâncias famosas. Ele está por aqui, ó, não dá para ver direito, né? Não dá para ver, mas ele está por aqui. Está bem usado, eu gosto muito dele e vou continuar usando. Mas eu não vou dizer que é um perfume que eu fui com ele porque eu achei que naquele dia que estava um friozinho, né, e não iria incomodar no ônibus, não iria incomodar em metrô, esse tipo de coisa. Mas ele foi sentido. Eu fui pegar esse aqui, que eu lembrei que eu tava com esse perfuminho de bolsa na bolsa nesse dia fatídico aí, porque ele é o GD da Amaca Paris. Tá no finalzico de nada, tá faltando meio dedinho para acabar. Eu tinha levado ele porque eu tava preocupada que esse Miss Dream aqui não ia dar conta, sabe? Que ele ia acabar sumindo, né? E olha que eu tava enganada, né? Porque o bonito lá sentiu, né? Sentiu e usou até como justificativa para, né, passar conversinha, né? Então, então ele não é tão fraquinho como a gente pensa. Só aquilo que eu falei, não é a mesma potência de um Good Girl. Agora esse aqui da Amaca Paris, eu ainda não tinha colocado ele quando eu cheguei lá, né? Tava ainda lá na bolsa e tal, tinha acabado de chegar e então talvez eu, né, pudesse até utilizar, mas eu acabei nem usando. Mas ele é muito forte. Esse aqui da Amaca, ele é muito forte. Ele a Amaca Paris, ela tem perfumes assim com concentração de essência muito grande, acho que é 33%, e eles fazem contratipos. E muitas vezes, né, sofre um pouco de preconceito aqui nesse universo aqui no YouTube. Eu até entendo por quê. Porque a Amaca, ela tem uma característica de não ter muita evolução nos seus contratipos, sabe? Mas a similaridade é muito grande, mas é depois que assenta, porque na abertura a Amaca tem a característica de já chegar com tudo, sabe? Já assustando, assim. E no caso do Good Girl, assusta mesmo, porque o Good Girl tradicional, o sapatinho mesmo, ele tem uma abertura de limão, bergamota, que dá uma certa tranquilidade na abertura, não assustar tanto, né? Depois vem a tuberosa, que é a protagonista, né? Depois vem o cacau, aquela parte especiada, a canela, vai vindo aos poucos, né? A amêndoa, a baunilha, aquela parte do âmbar, né? O âmbar forte. Agora esse não, esse já entra com tudo, ele já entra com a tuberosa, sabe? Esse da Amaca. Então assusta. E realmente aí peca na similaridade na abertura, mas depois que assenta eles ficam muito parecidos. Então eu acho que é bem prático, sabe? O custo-benefício é muito bom. Por isso que eu uso, eu tenho assim para levar em bolsas assim. E aí eles têm também, até trouxe para vocês verem, caso, né, vocês queiram conhecer,
todos têm um pouco essa característica. O Good Girl Leger deles, que é o GD Leger, que é parecido com o... Tô com Good Girl, tô com esse, eu tô com esse aqui desse lado, eu vou passar desse lado aqui o Intense Girl deles, não, desculpa, o GD Leger deles, que é o Good Girl Leger. E eles têm também o Intense Girl, que é o Very Good Girl deles, tá vendo? Esse aqui, o GD Leger, que é o Good Girl Leger deles, é bem parecido com o Good Girl, só que ele tem a nota de doce de leite. Esse aqui tem o doce de leite, certo? Então esse tem um doce de leite. E que é o diferencial, que é perceptível aqui no da Amaca também. E o Intense Girl deles, que é o Very Good Girl, é aquela mesma linha olfativa, parecidíssimo. Esse parece ainda mais com o original, que é o Very Good Girl, só que aí esse já vai mais naquela linha olfativa, né? Aquele caminho mais parecido com o Delina, que tem a lixia, tem a Rosa como protagonista e Vetiver, né? Mas são aí os perfuminhos de bolsa aí da Amaca, que eu lembrei de trazer para vocês. Se vocês quiserem que eu traga mais perfumes da Amaca Paris, escreve aí que eu trago, eu tenho vários. Acho bem prático, acho bom custo-benefício. E aí, gente, para finalizar aqui, eu quero mostrar só lembrando que a gente tem aquelas versões do Boticário, que é a Florata Red, só que o Florata Red ele é ainda mais frutado que esse aqui, que é o Miss Dream. Ele é ainda mais frutado, porque ele tem maçã na abertura, acho que bagas vermelhas também, que é aquela frutinha tipo mirtilo, tem também no Florata Red. Então ele tem essa construção de cacau, café, só que com o frutado mais evidente ainda, por isso não me agrada tanto. Eu não sou muito fã de frutado muito protagonista, então eu não tenho. Agora eu vou revelar o meu Good Girl preferido, que eu gosto mais do que o próprio original. Eu não estava com ele nesse dia, porque esse aqui, eu tenho um certo carinho por ele, eu tenho a coleção dessa linha aqui da Paris-Élysée, que é essa linha aqui desses Romantic Dreams, a linha romântica, né, que chama, acho. Que são esses frascos que parecem os frascos do Miss Dior, né, mas não tem nada a ver com o Miss Dior. Que tem essas florzinhas e tal, tem essa plaquinha de metalzinho aqui, que eu acho muito fofa. E esse Romantic Dream é o Good Girl da linha, mas ele é tão bonitinho, ele ainda permanece a mesma cor, não tá oxidado e ele é antigo, ele venceu em 2023. E eu tenho muito cuidado com ele, eu evito usar, porque ele é meu preferido, assim, sabe? E por que eu gosto dele? Porque ele é o mais atalcado, é o menos frutado, ele nem tem fruta. A construção dele, desse Romantic Dream, é engraçado que esse aqui, né, da La Rive, é Miss Dream. E esse aqui é Romantic Dream, né? E esse aqui, esse é um amor para mim, porque ele tem íris. No lugar da rosa, eles colocaram íris. E para mim faz toda a diferença, porque ele é o mais atalcado. Ele ficou um Good Girl atalcado, um Good Girl mais princesa, digamos assim, mas não de ser princesinha, de ser um perfume suave. Não, ele tem a potência, só que... eu vou até passar ele aqui. Ele tem um atalcadinho que dá
toda a diferença, faz toda a diferença para mim, sabe? Ele tem também deixa eu ver se eu lembro aqui, a tuberosa também, só que a íris está muito presente, dá esse atalcado, o jasmim também, e no lugar tem também o café e a amêndoa, só que ele já tem logo na abertura essa amêndoa. Aí começa a entrar um pouquinho o café, mas a amêndoa ela é mais pronunciada do que as frutas, não sinto frutas nesse, sabe? E ele tem também a baunilha no fundo, o sândalo. Tem uma construção que fica parecido, mas é o menos parecido com o Good Girl e é o que eu mais gosto. Mas é parecido, não deixa de ser. Então, gente, eu aproveitei para trazer aqui as versões. E esse também é um precinho tão tranquilo, acho que está em linha ainda. Está vendendo ainda, acho que encontra, Mercado Livre. Então essas são minhas versões do Good Girl que eu trouxe, aproveitei, né? E para contar esse perfume aí, que foi o gatilho, né? Despertou o gatilho lá do bonito, que queria, não vou dizer golpe, eu não acho que ele, como eu disse, né? Que ele tivesse assim um interesse criminoso, não. Eu acho que ele quis se aproveitar, assim, da situação, estava chegando lá em São Paulo, precisava de alguém, talvez, para dar uma encostada ali, talvez tivesse sem dinheiro, não sei. Mas parecia que estava, a gente sente, né? A gente tem que ficar ligada, né? A não ser que a gente esteja afim, né? Que eu acho que nada contra também. Uma pessoa que, vou curtir, né? Vou curtir, vou uma companhia. Eu estava sozinha, poderia também. Mas assim, não era o meu momento, não é muito o meu perfil, mas eu não sei se tem mais alguém aí que é assim, eu acabo atraindo um pouco esse tipo de situação. Por quê? Porque apesar de eu já ser crescidinha, né? Já ter passado dos 50, eu acabo tendo assim, eu sou uma pessoa ativa, né? Que gosto de me arrumar, de estar com roupas mais modernas e gosto de academia. Então a gente acaba passando a impressão de que a gente está na pista. E às vezes não é isso. Às vezes a gente só está querendo estar bem com a gente mesma. Né? A gente só está querendo se sentir bem com a gente mesma. A gente não está querendo sair para a conquista. Mais uma vez dizendo, não tenho nada contra. Mas não é o meu caso. E muitas vezes eu sou confundida com isso, entendeu? E aí é um momento de a gente usar a nossa maturidade, né, e perceber, para não cair às vezes numa cilada também, né, você acabar também depois, né, porque a gente tem que saber que esse tipo de relacionamento, né, que ocorre assim, casual, ele é casual, né, então a gente não pode esperar muita coisa disso, né, e então para a gente acabar não se decepcionando, né? Não tendo uma frustração ali numa situação, né? Então essa aí a minha história. Alguém de vocês aí também costuma ser confundida com Sugar Mummy? Conta aí pra mim. Obrigada aí então para quem acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado da minha história aí com o Miss Dream, esse perfume muito gostoso e de alta qualidade da La Rive. Até o próximo.